O estúdio estava iluminado de forma acolhedora, com um cenário elegante e discreto. A plateia, geralmente animada, hoje parecia mais contida, respeitosa. Era um momento especial, carregado de emoção e significado. O apresentador ajeitou o microfone, olhou para a câmera e iniciou o programa com um tom sereno. Hoje, teremos uma conversa muito especial. Um encontro entre fé e legado. Um momento de reflexão sobre a vida, o tempo e os propósitos que Deus nos dá. De um lado, uma mulher que carrega nos ombros um dos maiores legados da televisão brasileira. Do outro, um homem de fé, seguido por milhões, que tem levado esperança a tantos corações. Senhoras e senhores, recebam Patrícia Abravanel e Frei Gilson. A plateia aplaudiu de forma respeitosa. Patrícia entrou no palco com um sorriso delicado, mas seu olhar carregava um certo peso. Afinal, falar sobre seu pai, Silvio Santos, ainda era algo sensível. Frei Gilson entrou logo depois, com sua postura serena e tranquila, cumprimentando o público e Patrícia com um aperto de mão firme. Os dois se sentaram frente a frente. O apresentador olhou para Patrícia e iniciou a conversa. Patrícia, já faz um tempo que seu pai nos deixou, mas o legado de Silvio Santos é eterno. Como tem sido para você carregar essa responsabilidade? Patrícia respirou fundo e ajeitou-se na cadeira. Olha, é uma mistura de sentimentos. Meu pai não era só um grande comunicador. Ele era um homem de fé, de valores, um exemplo de dedicação. E assumir parte desse legado, às vezes é assustador. O apresentador assentiu e voltou-se para Frei Gilson. Frei, muitas pessoas, ao perderem alguém querido, se sentem perdidas. Como encontrar um propósito no luto? Frei Gilson olhou para Patrícia antes de responder. A dor da perda é algo que todos nós enfrentamos, mas Deus nunca nos deixa sem direção. O que precisamos entender é que a morte, para quem tem fé, não é um fim, é uma passagem. O verdadeiro legado de alguém não está apenas nas coisas que construiu, mas no impacto que deixou nos corações das pessoas. E Silvio Santos tocou milhões de vidas. Patrícia sorriu levemente, concordando. Meu pai sempre foi um homem muito forte, muito determinado. Mas, no fundo, ele sempre dizia que tudo o que conquistou foi graças a Deus. Ele orava antes de tomar decisões importantes, acreditava que a bondade e a honestidade sempre trariam retorno. Acho que isso foi uma das maiores lições que ele nos deixou. O Frei assentiu e perguntou com suavidade. E você sente que está preparada para continuar essa missão? Patrícia abriu a boca para responder, mas hesitou por um segundo. Aquela pergunta não era simples. Ela sabia que assumir o comando do SBT não era apenas uma questão profissional, era emocional. Eu não sei se alguém pode estar realmente preparado para algo assim. Meu pai era único. Mas eu sinto que, de alguma forma, ele ainda está comigo, me guiando. Frei Gilson sorriu com compreensão. E ele realmente está. Porque os ensinamentos de um pai não morrem quando ele parte. Eles continuam vivos em cada atitude, em cada decisão, em cada valor que ele deixou. E essa missão não está apenas sobre você, Patrícia. Está sobre o propósito que Deus deu à sua família. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Patrícia desviou o olhar por um instante, parecendo refletir profundamente. O apresentador percebeu a intensidade do momento e decidiu encerrar o primeiro bloco. Essa conversa está apenas começando. No próximo bloco, vamos falar sobre o futuro do SBT e como Patrícia enxerga essa nova fase de sua vida. Não saiam daí! A câmera focou em Patrícia por alguns segundos antes do corte para o comercial. Ela respirou fundo e seus olhos demonstravam que aquela conversa estava tocando um ponto muito mais profundo do que ela esperava. O programa retornou do intervalo, mas o clima no estúdio já havia mudado. Se no início Patrícia Abravanel falava com leveza sobre o legado do pai, agora seu olhar estava mais introspectivo. Frei Gilson, com sua postura serena, percebia que aquela conversa estava tocando em algo muito pessoal para ela. O apresentador retomou o diálogo com sensibilidade. Patrícia, antes do intervalo, você disse que sente que seu pai ainda está com você, te guiando, mas, ao mesmo tempo, mencionou que não sabe se alguém pode estar realmente preparado para continuar um legado como o dele. O que pesa mais para você? A responsabilidade profissional
ou a responsabilidade emocional? Patrícia respirou fundo, ajeitando-se na cadeira. Ela sabia que essa pergunta ia ao cerne de seus sentimentos. São as duas coisas. Meu pai não era só o dono do SBT, ele era a alma da emissora. As pessoas ligavam à TV para ver a alegria dele, o carisma, o jeito espontâneo que conquistava as famílias. E eu nunca vou ser ele. Nunca vou ocupar esse espaço da mesma forma. Frei Gilson ouviu atentamente, esperando o momento certo para falar. Patrícia, ninguém substitui ninguém. Deus não te deu a missão de ser Silvio Santos. Ele te deu a missão de ser Patrícia Abravanel. Seu pai cumpriu o propósito dele, e agora o SBT está nas suas mãos. Mas o que Deus quer de você não é que copie o que ele fez. É que continue o que ele começou, do seu jeito. Patrícia sorriu levemente, mas seus olhos estavam marejados. É difícil não sentir essa cobrança, Frei. Porque o público compara. A imprensa compara. Até eu mesma me comparo. Eu cresci assistindo ao meu pai ser esse gigante, e agora todo mundo espera que eu esteja à altura. O bispo manteve a voz tranquila, mas firme. E você já parou para perguntar a Deus qual é o seu verdadeiro papel nisso tudo? A plateia observava atentamente. Patrícia desviou o olhar por um instante, piscando algumas vezes, tentando conter a emoção. Às vezes eu me pergunto, mas eu não sei a resposta. Frei Gilson sorriu com empatia. Então eu te digo qual é a resposta. Deus não te colocou nesse lugar por acaso. Você não está carregando esse legado sozinha. Seu pai deixou um alicerce, mas Deus quer que você construa algo sobre ele. E ele te dará as ferramentas certas para isso. Mas, primeiro, você precisa confiar que ele já está te capacitando. Patrícia respirou fundo. Era como se aquelas palavras começassem a preencher um espaço dentro dela que estava vazio há muito tempo. O apresentador percebeu que a conversa havia se tornado ainda mais profunda e decidiu intervir. Frei, o senhor falou sobre propósito e missão. Mas muitas pessoas, quando perdem alguém, sentem que parte delas também se vai junto. Como seguir em frente sem carregar esse peso do luto todos os dias? O Frei olhou para Patrícia e respondeu com serenidade. O luto nunca desaparece completamente, mas ele se transforma. Quando perdemos alguém, carregamos essa saudade para sempre. Mas o que define a nossa caminhada não é a ausência dessa pessoa, e sim o que fazemos com tudo o que ela nos ensinou. Silvio Santos deixou muito mais do que uma emissora. Ele deixou uma história, deixou valores, deixou momentos que marcaram gerações. E agora, Patrícia, você é a ponte entre o passado e o futuro. Patrícia passou a mão nos olhos rapidamente, tentando conter as lágrimas. O peso daquela fala era imenso. O apresentador, percebendo a emoção no ar, decidiu encerrar o bloco. Essa conversa está mexendo com muita gente. No próximo bloco, vamos falar sobre como Patrícia enxerga o futuro do SBT e quais são seus maiores desafios. Não saiam daí! A câmera focou em Patrícia, que ainda estava absorvendo cada palavra de Frei Gilson. Ela nunca havia pensado no seu papel dessa forma. E, pela primeira vez, ela começou a se perguntar se sua missão era maior do que imaginava. O programa voltou do intervalo, mas o clima no estúdio estava diferente. A plateia, que antes acompanhava a conversa com atenção, agora sentia o peso emocional daquelas palavras. Patrícia Abravanel, conhecida por sua postura confiante na TV, agora parecia vulnerável, tocada pelas reflexões que Frei Gilson trouxera à tona. O apresentador retomou a conversa com cautela, percebendo que aquele não era um momento comum. Frei Gilson, o senhor disse algo muito forte antes do intervalo, que Patrícia não precisa ser o Silvio Santos, mas sim a melhor versão de si mesma para continuar esse legado. Mas como alguém encontra esse equilíbrio entre honrar o passado e construir algo novo? Frei Gilson olhou para Patrícia antes de responder, como se falasse diretamente ao coração dela. O primeiro passo é entender que honrar um legado não significa viver à sombra dele. Silvio Santos foi um homem único e ninguém poderá ocupar o lugar dele. Mas Deus não chama pessoas para substituir outras, e sim para continuar missões. Patrícia, seu pai deixou um caminho trilhado, mas é você quem precisa decidir quais passos dará a partir daqui. A plateia acompanhava em silêncio. Patrícia mordeu os lábios levemente, respirando fundo.
Frei, eu sempre soube que assumir essa responsabilidade não seria fácil, mas nunca parei para pensar nisso como um propósito maior, como algo que vai além da televisão. Eu sempre vi como trabalho, como compromisso, mas agora eu me pergunto, será que essa missão é maior do que eu imaginava? O Frei sorriu com ternura. E eu te pergunto, você acha que Deus colocaria essa missão em suas mãos se você não fosse capaz de cumpri-la? Patrícia desviou o olhar por um momento. Aquela pergunta a pegou de surpresa. Eu nunca pensei assim, mas de verdade eu não sei se estou pronta. O Frei manteve a voz tranquila, mas firme. Ninguém se sente pronto para carregar algo tão grande. Moisés não se sentiu pronto. Davi não se sentiu pronto. Mas Deus não chama os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E se você está aqui, Patrícia, é porque Deus confiou essa missão a você. Patrícia piscou algumas vezes, tentando segurar a emoção. Sua respiração ficou mais pesada e ela apertou os lábios, como se lutasse contra as lágrimas. O apresentador percebeu o impacto daquele momento e interveio. Patrícia, você cresceu assistindo ao seu pai construir um império na televisão. Hoje, como herdeira desse legado, qual é o maior desafio que você sente ao pensar no futuro do SBT? Ela respirou fundo antes de responder. O maior desafio é manter a essência. O mundo mudou. A forma como as pessoas consomem entretenimento mudou. Mas o que o meu pai fazia era muito mais do que apenas televisão. Ele levava alegria para as famílias. Criava momentos que as pessoas guardavam para sempre. Como manter isso vivo, sem perder a identidade? Esse é o meu maior medo. O Frei assentiu lentamente. E o medo é natural. Mas sabe qual é a chave para vencer esse medo? Confiar que Deus não te deu essa missão à toa. Você está aqui por um motivo. E o seu desafio não é apenas manter a essência do SBT, mas sim entender que o que realmente fez seu pai ser grandioso não foram os programas que ele criou, mas os valores que ele transmitiu. Patrícia desviou o olhar e suspirou fundo. Ela parecia lutar contra uma avalanche de sentimentos. Eu só queria que ele estivesse aqui para me dizer que eu estou fazendo certo. Frei Gilson olhou para ela com compaixão e respondeu suavemente. E quem disse que ele não está? A plateia permaneceu em silêncio. Patrícia, pela primeira vez, não conseguiu segurar as lágrimas. Ela levou a mão ao rosto, enxugando os olhos rapidamente. A dor da saudade se misturava à força das palavras do Frei. O apresentador percebeu a intensidade do momento e decidiu encerrar o bloco. Essa conversa está mexendo com muita gente. No próximo bloco, vamos falar sobre como encontrar forças para seguir em frente quando a ausência pesa no coração. Não saiam daí! A câmera focou em Patrícia, que agora não escondia mais as lágrimas. Aquele não era apenas um programa de televisão. Era um momento de transformação. O programa voltou do intervalo, mas o clima no estúdio já não era o mesmo. Patrícia Abravanel, que sempre demonstrou confiança e controle em frente às câmeras, agora estava visivelmente emocionada. A conversa com Frei Gilson havia tocado em um ponto sensível dentro dela, o vazio, deixado pela ausência de seu pai. O apresentador retomou a conversa com delicadeza. Frei, Patrícia acabou de dizer algo muito forte. Eu só queria que ele estivesse aqui para me dizer que estou fazendo certo. Como encontrar paz quando sentimos essa falta tão profunda? Frei Gilson olhou para Patrícia com serenidade e respondeu com voz calma. A saudade de quem amamos nunca desaparece, mas ela pode se transformar. Você sente a falta do seu pai, porque o amor que ele deixou ainda está vivo dentro de você. E esse amor não precisa ser uma dor constante, ele pode ser sua força. Patrícia, tudo o que ele te ensinou, tudo o que ele construiu, ainda está aqui. E agora, Deus confiou a você a missão de continuar essa história. Patrícia assentiu lentamente, tentando conter as lágrimas. Ela respirou fundo, mas sua voz ainda estava embargada. Eu sei que ele ficaria orgulhoso de mim, mas às vezes eu queria poder ouvi-lo dizer isso. Frei Gilson sorriu de leve. E você realmente acha que ele não está vendo? Patrícia fechou os olhos por um instante, como se refletisse sobre aquela pergunta. A plateia acompanhava em silêncio absoluto. O apresentador decidiu encerrar o bloco para dar um respiro à conversa. Essa entrevista está nos trazendo lições profundas sobre amor, legado e propósito. No próximo bloco, vamos falar sobre como Patrícia enxerga o futuro do SBT
e sua missão à frente da emissora. Fiquem com a gente! A câmera focou em Patrícia, que ainda enxugava discretamente os olhos. Ela sabia que aquela conversa havia mudado algo dentro dela. O programa voltou para seu último bloco, mas o estúdio ainda estava tomado pela emoção. Patrícia Abravanel respirava fundo, tentando recuperar a compostura após as palavras profundas de Frei Gilson. O apresentador, percebendo a intensidade do momento, perguntou com suavidade: Patrícia, depois dessa conversa, como você enxerga o futuro do SBT? Ela sorriu levemente, ainda emocionada. Com mais responsabilidade, mas também com mais propósito. Eu sempre vi isso como um trabalho, uma missão profissional. Mas agora, eu entendo que é mais do que isso. Meu pai construiu algo que tocou milhões de pessoas, e se eu puder continuar levando essa alegria, esse espírito familiar, então estarei honrando o que ele me ensinou. Frei Gilson assentiu. E Deus estará te guiando nessa missão. Seu pai pode não estar fisicamente aqui, mas tudo o que ele deixou dentro de você ainda vive. Patrícia sorriu entre as lágrimas e sussurrou: Obrigada, eu precisava ouvir isso. O programa chegava ao fim, mas o impacto daquela conversa ainda pairava no ar. Patrícia Abravanel, visivelmente tocada, olhava para Frei Gilson com um misto de emoção e gratidão. O público sabia que aquele não tinha sido apenas um bate-papo comum, mas um momento de reflexão profunda sobre o legado de Silvio Santos e o futuro do SBT. O apresentador ajeitou o microfone e fez a última pergunta da noite. Frei Gilson, qual mensagem final o senhor deixaria para a Patrícia e para todos que enfrentam o desafio de carregar um grande legado? O Frei sorriu de leve e olhou diretamente para a Patrícia antes de responder. Que ninguém está sozinho em sua missão. Deus não escolhe pessoas por acaso, e Ele nunca abandona aqueles a quem confia uma grande responsabilidade. Patrícia, seu pai deixou um exemplo lindo de trabalho, alegria e dedicação. Mas o que realmente fez dele um homem grandioso foram os valores que ele carregou até o fim. E esses valores agora vivem em você. Patrícia sorriu entre as lágrimas, assentindo. Obrigada, Frei. Eu precisava ouvir isso. O Frei manteve o olhar sereno. E nunca se esqueça, sua missão não é ser o Silvio Santos. Sua missão é ser Patrícia Abravanel e continuar esse legado do seu jeito, com aquilo que Deus colocou em suas mãos. A plateia aplaudiu de pé. Patrícia enxugou discretamente as lágrimas, respirou e sorriu. O apresentador fez o encerramento oficial. Foi uma conversa emocionante e inspiradora. Obrigado, Patrícia Abravanel, Frei Gilson e a todos que nos acompanharam. Que essa reflexão fique em nossos corações. A câmera focou em Patrícia, que agora carregava um novo brilho no olhar. Ela sabia que não precisava mais se comparar ao pai. Sua missão estava apenas começando.